Bom, muitos especializados em futebol, os ditos sabedores de tudo, os homens fortes da mídia, muitos jogadores e principalmente torcedores querem acabar com os estaduais. Nós acreditamos que a fórmula que as federações vêm estipulando nos últimos anos realmente é uma fórmula muito ruim, mas nada que impeça de reformular, de mudar, nada que impeça de mudar e fazer com que os estaduais perdurem e continuem, porque os estaduais é o que existe de mais romântico no futebol. E esse é o tema do pré-eleição de hoje. Antes de mais nada, vocês que nos acompanham no Mais 5 Minutos, no pré-eleição, devem estar se perguntando por que nós estamos num lugar fechado, no caso numa garagem ou num sótão, e não no Bar do Cebola. Por nós estarmos atarefados com os nossos trabalhos, não conseguimos conciliar tempo para gravar o pré-eleição. Então nós estamos gravando da madrugada do sábado para o domingo. E é por isso que a gente está num lugar fechado. Stefano, Pino, Danilo, sejam muito bem-vindos novamente a esse humilde quadro chamado pré-eleição. Lesson. Estamos aqui para isso. Eu acho que o grande problema são as federações de cada estado. Federação Paulista, Gaúcha, Mineira, Carioca. Elas parecem fazer de propósito um campeonato ruim para que pessoas da mídia e torcedores deixem de gostar, deixem de prestigiar o estadual para num futuro não tão distante acabar com os estaduais. Eu acho que as federações elas fazem isso de propósito, porque não é possível fazer um campeonato tão ruim que deveria ser tão importante e tão charmoso como era antes. As federações nos dias de hoje elas são soberanas, né? Não tem mais aquela competição que a gente tinha no passado, aquela briga de profissional contra amador, não existe mais. Então desde que o profissionalismo ele se consolidou, desde da década de 30 para cá, que quando o futebol se transformou de fato em profissional aqui no Brasil, principalmente Rio e São Paulo, essas federações elas deixaram de ter aquela concorrência de como é que a gente vai fazer, amador, profissional, e o tempo foi passando e ninguém foi discutindo e as coisas foram acontecendo, o futebol foi só crescendo nesse meio tempo, só que acontece que agora as federações elas só pensam em lucrar, né? E nesse período os times ficaram coniventes com as federações. Exatamente, os times eles são reféns das federações. Agora sim. Assim. Infelizmente são assim, e aí os times pequenos cada vez mais vão para o limbo, sobem, né, em cenário nacional principalmente, e tá uma bagunça, porque as federações elas são soberanas, como eu disse, elas não têm concorrência, elas fazem aquilo do jeito que elas bem entendem, elas só pensam no lucro, elas não pensam em fazer um campeonato mais conciso para acolher times pequenos, ela pensa em simplesmente ter o máximo de datas de calendário possível, aí mina o Campeonato Brasileiro, ferra com os times pequenos aqui porque os campeonatos são horríveis. Enquanto isso ela vai lucrando, porque quanto mais jogos ela faz, mais ela lucra. As federações elas estão preocupadas em promover o evento, né? Sim, elas não estão nem aí pro lado esportivo da coisa mais, tá tudo muito bagunçado. Então, mas nesse ponto eu acho que devia rolar um basta, né? Os times deviam se unir. Se a federação tá largando eles, imagina o time virar as costas para a federação. Justamente. Não é? Exatamente. Chegar e apoiar os times de mais prestígio dos torcedores, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, e apoiar o time da cidade, os times menores. Pegando esse gancho, tá certo, porque os times considerados pequenos, os times que não têm um apoio de uma grande torcida, o apoio da mídia, inclusive, eles perdem o ano. No Sim. caso, eles jogam 3 meses e depois acaba. Sim. Isso que é a pior coisa, né, meu? E você que pensa que acabar com os estaduais é a solução, eliminar os estaduais, você automaticamente estaria acabando com os times de tradição, os times de tradição de menor expressão, os times que você próprio simpatiza, você estaria limando esses times no cenário nacional. Acabar com os estaduais não é a solução, e acabar com os estaduais seria acabar também
com os times tradicionais de cada E estado. você ia acabar com parte da história do futebol brasileiro. Justamente. Imagina se você acaba os estaduais. Caxias vai embora, Guarani, Bragantino, Maringá, Londrina. Isso, de certa forma, é acabar com a história do futebol, né? Porque o Olha. futebol ele começou graças aos estaduais. O torneio mais velho do Brasil é o Campeonato Paulista, né? Se não existe uma preocupação das federações em cuidar do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Baiano, que é muito antigo também, os campeonatos do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, que é mais antigo, né? O Paranaense e o Catarinense vieram depois, mas se não existe a preocupação da federação em manter essa história, a história vai acabar. O caso é que o Campeonato Brasileiro, de verdade, de fato, existe desde 71. Mas em 59, o Gomes Pedrosa e a Taça Brasil. Mas é muito demorado. E mesmo assim, se a gente for Começou pegar, muito tarde. mesmo assim, se a gente pegar a partir de 59, é pouquíssimo tempo. Então a gente tem 60 anos de histórias contados por estaduais no nosso país. Como é que a gente joga no lixo 60 anos de histórias? Já acabaram com partida de seleção de federação para começar. Sim. Que era um negócio delicioso, Puta, era um muito negócio legal. completamente histórico. Seleção de São Paulo contra Rio, Sul, Porra, era Minas. muito legal, entendeu? Era um lance que eles até tentaram nos últimos anos fazer algo parecido, mas não tem apelo nenhum, ninguém sabe. Porque a geração de hoje, a geração só se importa com os times da Europa, cara. É verdade. Eles não querem ver um torneio tradicional, um estadual, um Rio-São Paulo, uma partida amistosa entre seleção do Rio e seleção de São Paulo, seleção da Bahia, seleção do Pará. Eles não estão nem aí, eles não estão nem aí nem pro campeonato nacional, pra falar a verdade. Tem torcedor de Paris Saint-Germain, tem torcedor de Chelsea, tem torcedor de Real Madrid, Barcelona, Bayern. Torcedor, tipo, meu primeiro time é o Bayern, não é o Flamengo, não é o Sport Recife, meu primeiro time é o Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Mas isso é justamente porque o futebol brasileiro, ele está desorganizado. Não tem uma organização que realmente tenha interesse, que nem o Campeonato Brasileiro, que seria o campeonato mais importante do Brasil, começa agora, em maio. Ou seja, o começo do futebol já acabou. Você não começa o ano assim, nossa, agora vai começar o futebol, vai começar o Campeonato Brasileiro. Ele acaba ficando sem graça. Só uma estatística, a partir de abril, geralmente aqui no Brasil, todo ano 20 mil jogadores mais ou menos ficam desempregados com o fim dos estaduais. Como é que você promove uma base, você forma um menino para virar um jogador de futebol, ele vai lá, assina um contrato, joga o Paulista. 3 meses. Acabou! Então, mas aí... A chance da carreira dele acabar ali é muito grande, Não, entendeu? mas esse detalhe é que eles tinham que fazer um campeonato. Acabou o Paulista, acabou os estaduais, vai começar Libertadores e Brasileirão, digamos assim. Faz um campeonato à parte. É lógico. Um campeonato, sei lá, um campeonato interiorano. Que envolve todos os times do interior do Brasil e faz tipo um Brasileirão deles. O que eu acho que deveria ser feito... Faz o ano todo. O que eu acho que deveria ser feito é o seguinte, é ter uma interligação das federações de todos os estados com a CBF, enfim, não sei como isso funciona, para que façam um calendário que se interligue. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro que começasse no começo do ano e os campeonatos estaduais durassem o ano inteiro, mas talvez com menos jogos, que também interligasse com a Copa do Brasil e Libertadores, enfim, mas que todos os campeonatos acontecessem ao mesmo tempo, para que não perdesse o brilho, porque senão os campeonatos estaduais acabam se tornando para os estados mais importantes, né? Para o futebol acabam se tornando esquenta para o Campeonato Brasileiro e para Libertadores, e acaba perdendo prestígio, porque, por exemplo, perde prestígio pro Campeonato Paulista, perde prestígio pro Campeonato Brasileiro também. Que nem acabou de acontecer agora um Corinthians e Cruzeiro no começo do Campeonato Paulista, ou seja, o Campeonato Brasileiro, desculpa. E ninguém tava nem aí, foram times mistos, times reservas. Bom, Corinthians e Cruzeiro, dois times muito grandes, que era uma estreia no Campeonato Brasileiro e não teve nem aí. Mal se passou na televisão, mal se passou nada. Por quê? Porque é mal gerido, não tem um calendário eficiente. Mas aí falando de calendário, um problema grande do calendário do Brasil é o pré-calendário que eles fazem em janeiro. A partir de janeiro você sabe as competições que as equipes vão jogar já. Então tomando por base o Campeonato Paulista aqui, os times, sei lá, time que não conseguiu vaga na Série D do Brasileiro, por exemplo, que está na Série A do Campeonato Paulista. Ele tem que esperar a Taça FPF, ele tem que ficar parado 3 meses, fazer um time novo. Então, quer dizer, ele tem que contratar jogadores 4 meses, depois fazer um contrato de mais 6, e os times eles ficam perdidos. Por quê?
pelo menos na minha opinião, se fosse cortado esse lance de fazer um pré-calendário no início do ano e acontecer como tem que acontecer no final do ano, isso aí estraga. Eu acho que se fosse calculado as coisas de uma maneira melhor, se acabasse o Paulista, aí eles pensassem o que eles iam fazer com os times que não estão jogando mais nada, isso aí era muito bom. Tem time que vai ficar com 18 jogos e acabou, não vai jogar mais nada no Brasil, até o final do ano. É isso que ele dá. Deveria ter os estaduais, numa boa, aí depois vai começar os campeonatos normais. Nesse meio tempo, quais times vão ficar parados? Faz de conta. 60 times vão ficar parados. Faz o campeonato pros caras. Lógico. Pô, vai ser disputado. Imagina tipo, um Juventus ganhar esse campeonato. Ou, sei lá, um Caxias. Cara, a coisa que o pessoal tem que imaginar, e que é um fato, para time de menor expressão, para time de menor investimento, para time que vai ficar parado, não importa se é um campeonatinho desse tamanho. Se ele ganhar a taça, ele vai ficar feliz. Ele vai jogar para ganhar. Não é que nem time grande que coloca time misto na Libertadores. Vai se fuder. O pessoal hoje, a alta cúpula do futebol, os donos de federações, os mandatários de federações, de times, os jornalistas ditos sérios, os jornalistas ditos donos da verdade, eles querem hoje descobrir uma chave para o poder de como conciliar o estadual, de como conciliar o estadual com o nacional sem perder calendário. No Campeonato Paulista de 2000, haviam 17 clubes na primeira divisão. A primeira fase era composta com 2 grupos de 6 clubes cada. E nessa primeira fase, nesses 2 grupos, não haviam times grandes, eram apenas times do interior. Então, o rebaixado era o pior somador de pontos dentre esses 2 grupos. Na segunda fase, eram 4 grupos de 4 times. E os grandes entravam, o pior somador de pontos era rebaixado. Então, o rebaixado era da primeira fase e da segunda fase. E os grandes entravam na segunda fase. Assim, os grandes, que é o problema de jogar mais jogos hoje, eles jogavam menos jogos naquela época. Então, o pessoal hoje ele tenta descobrir uma fórmula, um campeonato que os grandes jogam menos, e antigamente era feito, já existia isso. Antigamente, no caso do Paulista de 2000, no Campeonato Paulista, eles já jogavam menos. Então por que não pega uma fórmula que dava certo e coloca de novo? Por que eles querem, com essa ideia de acabar com o campeonato estadual? É uma ideia estúpida, porque acabando com o estadual você acaba com os times de tradição, você acaba com os times do interior de cada estado. É uma estupidez isso, acima de tudo é uma estupidez. É ir contra o futebol. Não é um lance de ir contra o futebol moderno, não é um lance de ser saudosista no caso. É burrice. Você vai acabar com o futebol e vai ter só time grande. Que existem fórmulas para se resolver esse problema de calendário, e sem dúvida, não tem sombra de dúvidas, mas é justamente o que você falou no começo, é a falta de vontade que é gerido os campeonatos estaduais justamente para acabar. Porque fórmula para se resolver isso tem. Justamente. Já tinha antes, tem diversas novas para se pensar e não é feito. É fácil de fazer, não é difícil. A gente faz, juro, junta nós 4 em um dia. A gente faz um calendário pro ano inteiro para todo mundo, acolhendo todo mundo. Eles não fazem porque é o seguinte, dependendo da competição, as federações elas não lucram. A gente fala tanto, mas é verdade. Se não rolar dinheiro, não vai acontecer. Poxa, mas se não lucrar, você vê vídeos dos campeonatos dos anos 70, 60. Pô, o estádio estava lotado. Tava lotado. E não é só time grande. Pô, qualquer time o estádio estava lotado. Por que funcionava lá antigamente e agora não funciona? Eu estava conversando justamente com o Stefano esses dias. O pessoal reclama de calendário hoje, né? Que o futebol hoje é diferente, é mais pegado, velocidade, força física, resistência. Você lembra o que a gente estava falando? Antigamente, por exemplo, eu vou pegar um exemplo do Palmeiras, do Cruzeiro, que disputavam a Libertadores, que era a referência nos anos 2000 da Libertadores. Palmeiras, ele disputava o Rio-São Paulo em janeiro, o Campeonato Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil, a Copa dos Campeões, a Mercosul e o Campeonato Brasileiro. Cara, hoje, se você disputou o Paulista e o Brasileiro apenas, é muito puxado. Aí não dá.
Cadê o bom senso? Esse é o detalhe. É verdade. E qual que era mais da hora? Pô, seu time disputava 7, 8 campeonatos num ano, velho. Hoje em dia você disputa 2 e, tipo, tá beleza. Não, disputa 2 e reclama, né? Esse que é E o o problema. Cruzeiro também, Sul Minas, Libertadores, Copa do Brasil, Mercosul, Brasileiro. Não, E o Cruzeiro foi pra final e foi campeão também. E o detalhe é que, tipo, os jogadores daquela época jogavam. E não tinha esse lance de, tipo, ele tá cansado, não, vai ter que substituir isso, aquilo, vamos pôr um time misto, vamos pro caralho. Não, joga. Os caras jogavam. O que hoje é, tipo, não, time misto na Libertadores e por aí vai. No caso, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Acabou. Então, rola um boicote, mas a gente está muito enfático em falar culpa da mídia. A mídia tem, acho que, a sua principal culpa, digamos assim, 70%. Mas é culpa também de torcedores que são mal informados, que não acompanham o futebol diariamente, só acompanham o time quando tá bem, quando tá na semifinal. Culpa também de jogadores que boicotam esses torneios, falam que o mais importante é a Libertadores. Por que a Libertadores é sempre mais importante? Porque não dá valor ao torneio local aqui também. Bom, um time fica 10 anos sem ganhar e ganha um estadual, é título importante também. E outra coisa que eu abomino de uma forma, de uma tal maneira estrondosa, esses ditos jornalistas, comediantes que adoram fazer piada com o estadual. O estadual só existe pra fazer piada. Como é bom o estadual. Porra, velho. Você só vai lembrar do estadual pra fazer as suas piadelas sem graça, cara? Porra, olha a União São João aí, ficou licenciado do Campeonato Paulista, o 15 de Jaú, o América de Pernambuco, resistente do futebol, quase perdeu sua sede. Não, mas pra eles o estadual é só a piada, só vale a piada. Tem um carrinho mais forte. Olha como é bom o estadual. Vai tomar no cu, você não tem graça, velho. Você não tem graça nenhuma. O estadual não é bom pra fazer piada, o estadual é bom pro futebol. É o torneio mais charmoso, mais antigo, mais importante do futebol brasileiro. Pegando o gancho que o Lulas falou aqui, é verdade, todo mundo quer fazer piada. Jornalista, torcedor, mas o mais chato, o que fica mais babaca é o jogador fazer piada, né? A gente teve um exemplo recente do Guerreiro, que aí ele chega e fala, não, vocês podem deixar ele se matar pelo Paulista. Ninguém contou pra ele que o título mais importante do Corinthians é o Paulista, Então, né? é esse que é detalhe. Podem se matar pelo Paulista, a Libertadores a gente vai lutar por ela. Em primeiro lugar, se tem gente patriota nesse país, já tinha que dar um tapa na cara dele. Porque o Paulista, os estaduais, é uma honra que o brasileiro tem que carregar. Ele não é brasileiro, então ele não podia falar mal. Esse é um ponto. Outro ponto pra quê? Você não estava disputando? Você não estava querendo ganhar? Artilheiro. Seu time não era o melhor Vocês não estavam se achando por causa que seu time não perdeu nenhum jogo? Nenhum clássico. Aí perde o jogo? Ah, não, foda-se. Ninguém quer um paulistinha. Mas aí é o que o Gota falou. O título mais importante do Corinthians é um paulista. O Palmeiras tem um título importantíssimo no currículo, que é o Paulista de 93. Não é O Carioca de 95 do Fluminense, que ficou 10 Nossa anos. senhora, O Gaúcho chegou de barriga. Onde você viu? Olha o charme O disso. Renato Gaúcho ganhou o Mundial, chorou, se emocionou, virou ídolo e tal. Ele conseguiu fazer a mesma coisa, se emocionar, chorar, rezar em campo por causa de um estadual. E no final ele fala, vocês têm mais dinheiro, vocês são os astros, mas nós somos operários, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Sim. Somos operários, sim. Não tenho vergonha de falar. Ganho mais que a gente, mas nós amamos a nossa carreira. Por isso que nós somos campeões. Num campeonato estadual, um campeonato mais romântico, um dos mais românticos que é o Campeonato Carioca, Fla-Flu ainda. O que seria um Fla-Flu sem o estadual? O que seria um Remo e Paysandu? Eu acho que o maior clássico de todos os tempos, assim, regional e mundial também. Nada é mais pegado que Paysandu e Remo. Pra mim, o mais mítico, pra mim, na minha opinião, é o Grenal. Grenal. O Grenal é o que você fica mais, tipo, as histórias que o jogo pegado. O Bahia e Vitória também, né? O Bahia e Vitória agora não figura tão forte no nacional, assim. Se não tivesse o estadual, Mas vai lá perderia na Bahia, completamente. vai lá na Bahia pra você ver se não é forte. Esse que é o problema, é É. você querer acabar com o estadual, é você acabar com a história e é você acabar com aquilo que forjou os grandes clássicos brasileiros. Você Clássico entendeu? do café.
Você vê isso no Brasileirão? Golzinho Marinho. Você vê isso na porra do Brasileirão? Jamais. Hã? Então não. Você babou no microfone. O clássico Caju também, Juventude Caxias. Sim, nossa. Mas a gente está muito regionalizado, a gente está pegando os mais importantes. Por exemplo, Confiança em Sergipe. Ninguém fala do Sergipe. Mas se você acabar com os estaduais, você vai acabar com os campeonatos do Sergipe, do Acre também. Clube Sampaio Correia. Sampaio Correia. É mesmo. Meu amigo. O Operário do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul também. São Raimundo e Fast Clube. Guarani Bragantino, tem vários. Um clássico regional do interior. Taubaté e São José, o clássico do Vale da Paraíba. O Derby Campineira, velho. Guarani e Ponte Preta. Olha o que você vai perder se você acabar com o estadual. O débil mental! Mas é gente débil mental mesmo, cara. Você acabar com o futebol, você acabar com o estadual, você acaba com o futebol. É simples. Você vai assistir o brasileiro? Você não vai assistir o brasileiro. Você vai assistir a Barclays Premier League. E posso falar uma coisa? Porque você não assiste o brasileiro. E posso falar uma coisa? O brasileiro é muito comprido e chato. E o brasileiro step. Cara, você é foda, velho. Você é foda. Vamos ficar atrás na hora. O campeonato brasileiro é muito comprido! É uma merda! O macaco vai apitar sem pilha. E uma outra coisa que também os campeonatos estaduais ajudam, que a gente acabou não comentando nisso, são os próprios jogadores. O quanto os times menores revelam jogadores bons, né? Que acabam depois sendo contratados por maiores e crescendo. Se os campeonatos estaduais, esses jogadores provavelmente nunca seriam vistos Isso é um detalhe que influencia pela qualidade do futebol brasileiro. Enquanto o campeonato estadual ainda tiver prestígio, vai ser revelados ainda jogadores bons. Embora seja uma federação complicada, uma federação que fez um campeonato totalmente estúpido e burro, quanto a Federação Catarinense, você toma um exemplo, a federação e o módulo à parte, o regulamento à parte, tirando essas partes burocráticas, você vê como um estadual importante pelo futebol catarinense ter crescido tanto nos últimos anos, a ponto de colocar Chapecoense, Avaí, Figueirense, Joinville e o ano passado o Criciúma na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quando você viu tantos times de Santa Catarina figurando na Série A do Brasileiro. Isso é importantíssimo, você vê o quão importante é os estaduais. O futebol de Catarina cresceu muito nesses últimos tempos, por conta dos estaduais. Uma das partes mais emocionantes do futebol brasileiro mesmo, são os mata-matas dos estaduais, porque não tem não tem no brasileiro, né? São as únicas, com a Copa do Brasil, são os únicos momentos que tem um mata-mata que é realmente emocionante. Bom, ficou claro que nós somos defensores públicos dos estaduais, para que eles continuem a existir. E também não somos burros de falar que o estadual é mil maravilhas, porque da fórmula que está, do jeito que está, praticamente todos os estaduais são ruins por conta de regulamento. Não somos burros em falar que é tudo maravilha, mas também não somos idiotas a ponto de falar que tem que acabar com o estadual, que não tem que acabar. E quem é a favor de acabar com o estadual é a favor de acabar com o futebol. Então eu queria saber, antes de terminar, a opinião de cada um, qual seria a salvação, digamos assim, a fórmula mais justa para que os estaduais voltem a ser um torneio de respeito. A princípio, se a gente for, pelo menos na minha opinião, eu acho que o estadual ele é muito limitado. Pela história que ele tem, ele está muito limitado. Ele tem que acontecer em 4 meses, ele tem que acontecer com no máximo 20 clubes. Para mim é pouco. Eu acho que tem que se abrir a cancela de tudo. Eu acho que um estadual, para ele funcionar bem, e aí a gente pode jogar as finalíssimas dos estaduais pro final do ano, porque isso seria interessante como acontecia lá atrás. Eu acharia muito interessante se o estadual ele fosse aberto à inscrição. O que nem acontece na FA Cup na Inglaterra, por exemplo. Se é um time de futebol profissional, tá lá no seu estatuto, você está registrado na federação, se inscreve, foda-se, você vai jogar essa merda. Quanto menor a sua divisão, mais cedo você vai jogar. Você povoa o calendário do ano inteiro para times que não jogam. Pode ter 500 times no Paulistão, foda-se. Para que chega lá no final, vai chegar uns times sem reclamar que vão entrar na fase final, eles vão entrar, vão jogar e vai ser bonitinho, o Paulista vai acolher todo mundo e vai funcionar um negócio foda, em forma de Copa. Campeonato Paulista em forma de Copa.
E aí quem sabe se a gente junta aí uns 64 times na fase final, coloca tudo isso em um mês e pouquinho no final do ano. Porra, ia ser foda, você monta ali 16 grupos, 4 em cada time, passa 2, tem ali a primeira fase do mata-mata, depois oitavas, quartas, tudo é jogo único. Que é pra dar emoção, que é pra lotar estádio, entendeu? E que não é pra ficar um negócio chato. Eu duvido se uma cidade tem um time legal, mesmo, sei lá, pode ser Badiba City, uma cidade desse tamanho, assim, se ela tem um clube e coloca pra jogar, eu duvido que a cidade não acolhe a equipe, eu duvido que ela não vai torcer pra essa equipe se a cidade induzir o seu cidadão a acompanhar o futebol em loco, acompanhar o futebol como ele tem que ser. E o estadual ele tem que aguentar sim, ele tem que acolher todo mundo, ele não pode ser de poucos. Eu concordo bastante com a sua opinião. Poderia mesmo ser feito mais pela forma como é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, de longe, não é um campeonato chato. E joga times de todos os lugares. Poderia ser feito, sim, um chaveamento, com os times grandes jogam desde o começo também. Pega time de todo o estado e vai tendo mata-mata. Até porque não perderia o prestígio. Por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra a Araçatuba. Ali na oitavas de final. Perde. Não vai querer perder. Vai jogar para ganhar. E assim como o Araçatuba também jogaria para ganhar. E isso daria mais competitividade. Eu acho que seria melhor. O Araçatuba não existe mais. Segundo do Parma. Agora é o Atlético Araçatuba. Zdivano. Então, eu concordo com o que vocês dois falaram, né? Acho que o estadual tinha que ser o ano inteiro, para nenhum time passar vontade. Acho que podia ter essas brincadeiras, se os times grandes reclamam tanto, podia ter um lance do tipo, faz um campeonato rápido só com os times grandes também. Quem ganhar, beleza, já é campeão. É campeão dos times grandes. Pum. Aí faz o campeonato dos times que não jogaram no ano. Os pequenos, os times anteriores, por aí vai. Quem ganhar, aí faz um chaveamento. Sei lá, os 5 primeiros dos grandes joga com os 5 dos pequenos, faz um campeonato. Vamos ver quem é o melhor. Se é os times pequenos ou os grandes. Eu duvido que ia dar só time grande. Eu não sei, eu tô no exemplo do Brasileirão. O Criciúma subiu esses tempos. Aí você fala, que da hora, o Criciúma tá no Campeonato Brasileiro, show de bola, beleza. Mas ele não tem uma chance. Um campeonato longo, de 38 rodadas, sem elenco, e aí pega um Cruzeiro, um Corinthians, um Flamengo com um elenco que vai conseguir manter o ano inteiro. Ele não vai conseguir, por isso que caiu. Então, se você faz uns campeonatos com mata-mata, eu acho que aí ele consegue brincar, entendeu? Posso só complementar? Tem gente que fala que o campeonato de mata-mata dá prêmio a zebra ou o campeonato de pontos corridos ganha o melhor e foda-se. Não é assim, gente. Não para de ser burro. O Campeonato Brasileiro, antes de ser mata-mata, classificavam 8 e tinha as quartas de final. O time não precisava ser primeiro. Quem garante que o primeiro colocado era melhor que o quarto, que o quinto? Não existe. O time ele sabia que ele tinha que fazer uma quantia de pontos para estar na próxima o fase. Santos em 2002 classificou em oitavo. Ganhou do São Paulo. E ganhou do São Paulo, do Corinthians. E foi campeão, ganhou do Grêmio, eu acho, né? Na semi, que era um puta time também. Cara, não tem dessas. O time melhor ele vai ganhar. A zebra ela vai ganhar se ela for muito favorecida. Isso não impede nada. E outra coisa que falam, tipo, tinha muita corrupção nesse um erro de arbitragem podia dar o título ao Guarani e tirar o título do melhor time, que era o Atlético Mineiro na época. Tô devagando aqui. Mas você vai me dizer que não tem erro de arbitragem ou roubo no campeonato de pontos corridos? É lógico que tem um campeonato mais longo, tem mais roubo ainda. Então, a gente viu o Inter ser roubado em 2005, a gente viu o Palmeiras em 2009, dá pra brincar aqui, dá pra brincar. Com o Cruzeiro, com o Cuca, né? O Cuca se dando soco na mesa. Então, tipo, tem roubo, vai ter roubo em tudo. Pode continuar aqui, senão a gente vai entrar em polêmicas. Só para complementar que não ficou muito claro, dessa forma parece que seriam menos jogos, mas seriam jogos o ano inteiro. Um campeonato paulista, uma Copa Paulista, enfim, que fosse o ano inteiro, ia dar muito mais força para os times pequenos. Porque os times pequenos jogariam o ano inteiro, teriam um tempo e força para se preparar melhor para jogar esses jogos. Senão, e aí não aconteceria mesmo esse negócio de jogador fazer um contrato de 4 meses só para jogar Paulista. Cara, você imagina 15 de Jaú agora que tá... Fala aí, eu tô brincando com a câmera.
Você imagina o 15 de Jaú que agora está licenciado, foi caindo degrau por degrau e agora nem joga mais Campeonato Paulista. Esse time aí ele vai começar a jogar em janeiro. Diferente dos times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro hoje, sei lá, pode pegar a Ponte Preta, vai um exemplo assim. Ponte Preta ia jogar lá para agosto, cara, Campeonato Paulista. Porque ele ia esperar todos os times pequenos jogarem. Então o que acontece? Enquanto a Ponte Preta ela está jogando todos os campeonatos que ela tem desde o começo do ano, esses times que não têm campeonato, eles vão estar jogando em janeiro, em fevereiro, em março. Foi eliminado? Foda-se, faz outro campeonato para eles depois. Faz um campeonato do interior. Você calcula lá, sei lá, a partir de março vamos fazer um campeonato do interior. Até o final do ano. Questão de inscrição, você não pode limitar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tem que acolher os times e não está acolhendo. Eu penso também do lance do seguinte, a gente tá falando muito do Campeonato Paulista. Então, tem outros times de outros estados que também ficam à mercê da merda, né? Então, tipo, eu não faria só tipo, um Campeonato Paulista o ano todo. Eu faria todos os times. Todos. Lógico, todos os Aí times. vão falar, pô, mas tem a série. Aí os times jogam. A maioria desses times tem a série B, série C, série bosta, série teta. Eu não faria nenhuma porra dessas séries, cara. Faz a A normal, então faz até a B e já era. Pra que série A2, 3 no Paulista? Que coisa mais babaca. Mas aí é que tá, você tem que colocar time da Bzinha pra jogar contra time que joga Sim, Série A1. não, Estadual tem que ser assim, faz, estadual tem que ser esse detalhe. assim. Porque estadual... O Caxias cair no... Gaúcho. Cair no Gaúcho. É Mas vai contra quem? ridículo, Paraná. isso é ridículo. Só para encerrar agora, no meu ponto de vista, jogar também requer custos. Tem times que não conseguem arcar com custos de viagens e logística e treinamentos e tal. Então, eu acho que um campeonato paulista, primeiramente, paulista, que é o campeonato que tem mais times, eu acho válido esse torneio eu acho que eu não concordava com a sua tese de não ter divisões, mas eu fiquei pensando na semana e eu passei a concordar. Porque seria um campeonato mais justo, por exemplo, jogar um ano inteiro de times do interior e pegar todos esses times que disputam A2, A3. Talvez uma divisão de acesso seria mais justo, mas apenas uma divisão de acesso. E pegar os principais times, os melhores classificados, os 4 melhores classificados desse campeonato inteiro, introduzir com os ditos grandes, os 4 da capital, mais a Portuguesa, e a Ponte Preta e o Guarani, que estão sempre em evidência, e o Bragantino. E fazer 2 quadrangulares, e aí formaria um campeonato paulista, uma segunda fase, com 8 times no caso, e brigaria no final do ano. Em contrapartida, o campeonato paulista disputado com, por exemplo, 60 times o ano inteiro, e os 4 melhores classificados pegariam esses que estão mais em evidência, os principais do interior, que estão melhor classificados no nacional e no próprio campeonato paulista. Eu acho que seria uma fórmula justa. Mas se não for cabível por conta da federação, que não ia lucrar bosta alguma com isso, que não seria proveitoso para o Paulistão Chevrolet ou Paulistão Itaipava, então a fórmula de antigamente, com grupos de times do interior primeiro e depois os classificados pegariam os grupos e os grandes entrariam, eu acho que seria mais justo para esse formato, o formato de antigamente, que já era certo, que já era... Não tinha o que mudar aí, que quis mudar, voltou para pontos corridos, agora tem pontos corridos e mata-mata. Então a Federação Paulista, a cada ano, ela ferra com o campeonato estadual, com o campeonato paulista. Então a fórmula de antigamente era mais justa. Agora, comparado aos outros estados que tem menos times, eu acho que, por exemplo, o Grêmio e o Inter, os últimos anos, esse ano não, mas o ano passado e o retrasado, eles mandavam muito o time sub-23 para jogar. Então, se você não está a fim de jogar o campeonato estadual, a federação poderia fazer um campeonato com os times pequenos e o Grêmio e o Inter entraria na segunda fase para disputar o mata-mata. Então a parte de grupo entraria só os times ditos pequenos ou não da capital, por exemplo o Caxias e o Juventude não são pequenos nunca. Então os times que não são da capital, Grêmio e Inter, teria o grupo, a fase de grupo, e os 2 da capital entraria na segunda fase. O mesmo é válido para o Mineiro, que tem poucos times, e o mesmo é válido para o Paranaense, que tem poucos times. Agora, os regionais do Nordeste, eu acho que a fórmula
é um pouco melhor. Mesmo assim, é muito quadrangular. Por exemplo, o Pernambucano é muito quadrangular. É a primeira fase, a segunda fase, tanto que começa, se eu não me engano, em dezembro, o Pernambucano ou o Cearense. Mesmo assim, eu acho que é a melhor fórmula de todos os estaduais. As fórmulas dos nordestinos são as melhores. Mas eles descobriram um jeito. A Copa Nordeste. A Copa do Nordeste é aquele jeito que você quer o estadual. É o mata-mata, cara. É a emoção pura. Mesmo assim, eu considero que os estaduais da Bahia, do Pernambuco, do Ceará são um pouco melhores que os do Sul e Sudeste. Mas acabar com o estadual jamais. Não pode. Então, só para encerrar, esse foi o assunto dos estaduais. Todo mundo aqui é a favor, né? Acho que realmente quem é contra é quem não sabe nada de futebol, que não gosta de futebol. Gosta de jogo, gosta de time, gosta de cor de camisa. Gosta de Europa, gosta de cappuccino. Gosta de perfume, gosta de FIFA 2015. Quem é contra é... Quem é contra nunca jogou de fute na vida. Não, quem é contra não tem uma certa cultura. É uma pessoa ignorante. O estadual é cultura, perfeito. O cara quer falar, só falar. Então vai, solta a bosta pela boca. Então, o estadual é importante, ele tem que continuar com uma outra fórmula, com um outro jeito de acontecer. E hoje o Tchevy não tá porque ele foi entregar leite nas portas de casas alheias. Eu fico aqui. Ele assiste. Vai assistir também. Eu assisto. Eu chego na faculdade quinta-feira. Mas tá certo. Paulinho Gogó. Nossa, Mas pra ser nossa é tipo estadual, velho. Tem que continuar sempre. Tem que mudar a fórmula, mas tem que continuar sempre, velho. Agora Zorra Total não. Zorra Total é uma bosta, velho. como que é? E eu fico nesse mesmo banco, Vocês nessa em mesma tudo praça. Por quê? A praça é nossa e ele é muito nossa. Boa noite, gente. Veja o filme, Agora ó. acabou. O filme, ó. Tá daqui, ó. Tá daqui. Cartão do Caralho, cara, cachaceiro! Como tá nesse? Você acabou de filmar.